Vamos lá, pessoal? Processo administrativo. Todo concurso que vocês forem fazer, que tem administração, isso aqui cai. Todo. Não importa a banca, não importa o cargo, não importa o edital. Se tem administração, esse assunto vai cair, tá? E olha como é fácil de entender. A primeira etapa do processo se chama planejamento. O planejamento é a identificação do estado atual que a organização está e que ações ela deve tomar para chegar a um estado desejado. Quando tu faz planejamento, tu tens que considerar dois objetivos. O objetivo da flexibilidade. Tu nunca pode criar um planejamento rígido. E o objetivo da abrangência. Ele tem que envolver toda a empresa. Nós vamos ter níveis de planejamento. Que se desdobram em três grandes grupos. O planejamento estratégico, que é aquele que vai atuar no longo prazo. O que é longo prazo em administração? Tempo maior ou igual a 5 anos. Desdobrando o planejamento estratégico, nós temos o planejamento tático, as gerências intermediárias, que atuam no médio prazo. O que é médio prazo em administração? De 2 a 5 anos. E o planejamento operacional? Planejamento operacional é aquele que atua no curto prazo, quando o tempo é igual a 1 ano. O que é comum de cair na prova? Estejam preparados, porque isso vai cair. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, conforme a gente acabou de definir, é aquele que vai enxergar a empresa lá na frente. Ele é desenvolvido pelo nível institucional da organização. O que as bancas cobram? As etapas. Ou seja, quais são as fases que o administrador tem que passar para desenvolver um plano estratégico? São 5. A primeira, o diagnóstico ambiental. O traçado da identidade estratégica. A definição dos objetivos estratégicos e o controle. Tem autores que desdobram o diagnóstico ambiental na elaboração da matriz SWOT, mas ele, a grosso modo, na visão dos clássicos, é feito nessas fases. Então vamos analisar cada uma delas.
Diagnóstico. O diagnóstico ambiental, ele é feito em 3 níveis. No ambiente externo, também chamado de macroambiente, também chamado de ambiente geral. Nós vimos na aula passada. O que resulta aqui? Oportunidades e ameaças. Tu não controla. Lembra o que nós vimos no final da aula passada? Depois, a análise setorial, as 5 forças de Porter. E por último, o ambiente interno, também chamado de microambiente, também chamado de ambiente de tarefa. Essas variáveis tu controla, pessoa, processo e dinheiro, que te dá força ou fraqueza. Depois que tu faz o diagnóstico, o que isso aqui tudo te leva? A construção da matriz SWOT. O que a matriz SWOT faz? Ela vai cruzar o ambiente externo com o ambiente interno. Como? Tu tens forças e fraquezas, oportunidade e ameaça. Olha como é simples de entender. Tua mão de obra está super motivada. A economia, que é um elemento do ambiente externo, está em franco crescimento. Então existe uma oportunidade. Que ação que a tua empresa vai tomar aqui? Ofensiva. Agora, tua mão de obra, por exemplo, está motivada, mas a economia não está boa. O que tu vai fazer? Defender. Tua mão de obra está desmotivada, mas o mercado está em aquecimento. Melhoria. Tem uma fraqueza dentro de casa e uma ameaça lá fora. Tira o time de campo. Exemplo. O que o Walmart fez com várias lojas em Porto Alegre? Fechou. Ou seja, eles adotaram uma estratégia de desativação. Por quê? Tem uma ameaça, a economia está desaquecida e eles não estão tendo condições de dar resposta a esse cenário. Tiraram o time de campo. Depois que tu faz o diagnóstico... Pois não. Essa análise ela é uma forma feita de maneira quantitativa também, ou seja, criar talvez índices, alguma coisa assim, ou é mais qualitativa? O Vinícius pergunta como é feito isso. Como é feito esse cruzamento? A partir do que é diagnosticado qual e quant no ambiente externo, no setor econômico e no ambiente interno. Um gráfico assim, cartesiano que te dissesse Também. Ele pergunta se há possibilidade de fazer análises gráficas. Sim. Mas isso não cai na tua prova. Isso aí é bem técnico da administração. Até aqui, tudo bem explicado, pessoal? Beleza. A segunda etapa é a identidade estratégica. Quando tu traça a identidade estratégica de uma empresa, tu tens que fazer 4 coisas. Tu tens que definir o negócio que a tua empresa vai atuar.
Considerando que o negócio é o benefício que o teu cliente espera. Por exemplo, qual é o meu negócio com vocês? Qual é o meu negócio? Prepará-los para a prova de administração. Então é esse benefício que vocês esperam de mim. Definido o negócio, tu vai definir a missão. O que é a missão? A razão de ser da empresa. O hoje. O porquê que eu existo. Não confunda missão com visão. Visão é o sonho, o futuro. Agora, o negócio, a missão e a visão devem ser permeados por valores. Qual é o cuidado que nós devemos ter? Valor também é chamado de princípio. Então, fiz o diagnóstico, elaborei a matriz SWOT, através do cruzamento do ambiente externo com o ambiente interno. Defini a estratégia que eu vou seguir. O próximo passo, a identidade. Definida a identidade, nós vamos definir os objetivos estratégicos. Para cada objetivo que eu traço, eu vou definir uma estratégia. Para cada estratégia, um plano de ação, 5W2H. O que, porquê, como, quem, quando, onde e quanto custa. Qual é o cuidado que nós devemos ter quando a gente fala em objetivo estratégico? As estratégias genéricas de Porter. São 3. Eu posso criar uma estratégia de diferenciação, quando o que eu ofereço, só eu ofereço, mais ninguém. Eu posso usar uma estratégia de liderança em custo, quando eu quero ganhar mercado pelo custo, considerando que as duas primeiras são para produto ou serviço. E a terceira é enfoque. Toda empresa. Exemplo. Supermercado Zafari. O nível de serviço que eu tenho no Zafari é o mesmo que eu tenho em outros supermercados? Sim ou não? Não, né? Então eles adotam a estratégia de diferenciação. Quando eu entro num Big ou num Carrefour, o que eu estou tendo? Liderança em custo. Eu não quero valor agregado, eu quero preço baixo. Enfoque, quando tu diferencia e tem custo ao mesmo tempo. Definir os objetivos estratégicos, aí eu tenho que considerar o quê? A minha matriz BCG. A matriz BCG foi uma metodologia criada nos anos 70 que busca, junto com o alinhamento da análise de ciclo de vida, identificar como o produto ou serviço está
em relação ao seu crescimento e ao comportamento do mercado. E olha como funciona. Um produto ou serviço passa por 4 estágios. Ele tem uma introdução, um crescimento, uma maturidade e um declínio. Isso é ciclo de vida. Todo produto passa por isso, todo serviço passa por isso. Se não fosse essa teoria, nós ainda estaríamos usando conga, bamba, tomando grapete. Ou seja, na administração, tudo está relacionado ao fator temporal. A matriz BCG, ela vai dizer o seguinte, olha, um produto que está na fase de introdução, em termos de crescimento mercadológico, é um ponto de interrogação. Eu não sei o que vai acontecer com ele. O estágio seguinte, no ciclo de vida, é crescimento. Na BCG, é quando o produto vira uma estrela. Até que na maturidade ele se transforma numa vaca leiteira. É aquele produto que alimenta o fluxo de caixa da empresa. Exemplo, Coca-Cola. E declínio, quando o produto não serve mais. Aí ele vira um abacaxi ou criança problema. Então, ao traçar os objetivos, eu tenho que dizer quais são os objetivos no longo prazo, qual a estratégia genérica de Porter que eu vou utilizar no médio prazo e como isso será desdobrado no planejamento operacional. Então, como é que a gente grava? Objetivo estratégico, estratégia no tático, plano de ação 5W2H no operacional. E a última etapa do plano é o controle. O que eu faço no controle? Eu vou verificar se o que eu planejei gerou efetividade. Ou seja, agregou valor para todas as partes envolvidas. Então, processo administrativo, primeira etapa, planejamento. Depois que tu planeja, o que tu faz? Tu vai organizar muito bem, Camila. É a segunda etapa. O que ocorre na organização? Eu defini onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu defini o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico se desdobrou nas 5 áreas da empresa: produção, materiais, marketing, finanças e RH. E cada setor das 5 áreas está desenvolvendo seu planejamento operacional. Agora, quando eu organizo, eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar pessoas e áreas. Em função do quê? Do que eu planejei. Agora, como eu vou fazer isso? Através das estruturas organizacionais. As estruturas organizacionais,
É uma metodologia que orienta o administrador a como ele vai fazer esse agrupamento. Considerando que nós temos uma divisão. Ou seja, eu posso ter uma estrutura organizacional formal e uma informal. A formal é representada por um gráfico chamado organograma. O que o organograma representa? As estruturas organizacionais formais. Agora, conforme nós vimos na aula passada, Elton Mayo e todos os comportamentalistas provaram que a maneira como as pessoas são tratadas, as relações interpessoais, vai afetar diretamente no resultado. Então, existe uma relação de reciprocidade entre um modelo e outro. O que é importante vocês atentarem? A classificação da formal. Ela se subdivide em 3 tipos. Nós podemos ter as tradicionais, as modernas e as inovativas. As estruturas organizacionais formais tradicionais têm caráter mecanicista, eficiência e eficácia. As modernas têm caráter sistêmico, efetividade. E as inovativas também têm caráter sistêmico. Agora, as tradicionais se subdividem em 3 tipos: a linear, a funcional e a Lean Staff. Linear. Qual é o princípio dela? Quais são as 2 empresas mais antigas da humanidade? A Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira empresa mais antiga. E a segunda? O Exército. O que essas 2 organizações têm em comum? Hierarquia. Então, são estruturas organizacionais formais, tradicionais, lineares. Hierarquia. Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Tu tem o departamento de matemática, o departamento de física, o departamento de veterinária, o departamento de arquitetura. Cada departamento não cuida de uma área do conhecimento humano? Sim, né? Então, estrutura organizacional formal, tradicional, funcional, especialização. Só faz aquilo. E a Lean Staff? Linha, hierarquia. Staff, acessória, especialização. Até aqui, tudo direitinho? Muito bem. As modernas. As modernas, o que acontece com elas? Elas já assumem um caráter sistêmico. Então, nós vamos ter, por funções, que atua na lógica da departamentalização. Lojas Renner.
Tu entra numa loja Renner, tu encontra o quê? O setor de moda feminina, o setor de moda masculina, o setor de moda jovem. Não é verdade? Cada setor não desempenha uma função, atender à necessidade, o desejo e a expectativa de um segmento. Então, são estruturas organizacionais formais modernas por funções. A diferença é que aqui tu tem uma especialização mecanicista. O Vinícius pergunta a diferença da funcional por funções. Justamente o paradigma que cada uma é regido. Tradicional é mecânico. Moderno é sistêmico. O segundo tipo é projetos. Qual é a lógica de projetos? São estruturas temporárias. Tu agrupa pessoa e área para atingir um objetivo bem específico. Depois de atingido aquele objetivo, se desfaz a organização. E a mais importante de todas, matricial, que é onde o MPU está estruturado. Qual é a lógica da estrutura organizacional formal, moderna, matricial? Subordinação múltipla. Tu tem a funcional, mas tu também tem projetos ao mesmo tempo. Tu responde a várias pessoas concomitantemente. Por exemplo, lá no La Salle, eu sou professor da graduação e do pós-graduação. Então, na graduação, eu tenho a pró-reitora de graduação. É minha chefe. Abaixo dela, eu tenho um chefe de departamento. Ela é o estratégico, eu tenho meu chefe de departamento, que é o tático. Mas eu também respondo para o pró-reitor de pós-graduação. Por quê? Porque eu dou aula no mestrado. Então, eu tenho outro chefe. Eu também respondo para o pró-reitor de desenvolvimento, porque eu coordeno um grupo de pesquisa. Outro chefe. Mas eu também tenho que responder à CAPES e ao CNPq, que são órgãos do ambiente externo, que afetam diretamente o meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho que prestar relatório da produção dos meus orientandos do mestrado e do doutorado. Então, quando eu trabalho com a matricial, eu estou trabalhando com um tipo de estrutura mais moderna que existe. Por quê? Tu não tem só uma chefia. E ela é muito dinâmica. No Ministério Público, vocês vão verificar isso nitidamente. Vocês vão ter várias pessoas a se reportar concomitantemente. Considerando que é a mistura da funcional, especialização, com projetos. E as inovativas, que também são sistêmicas, são as organizações virtuais. O que é comum hoje em dia? Tu não sair de casa para trabalhar. As home office. São estruturas organizacionais? São. Por quê? Agrupam áreas e pessoas em função de um planejamento. Mas totalmente inovativas, porque elas estão vinculadas à rede mundial de computadores. Isso no que se refere a formal. E a informal? São as relações interpessoais. O que é fundamental vocês gravarem? Tanto o planejamento quanto a organização antecede a execução de uma atividade. Ou seja, primeiro o administrador vai fazer o quê? Ele vai planejar. Depois ele vai organizar. Para depois ele executar. Por exemplo, quando nós iniciamos o nosso trabalho,
Eu não conhecia nenhum de vocês. Eu recebi um edital e a coordenação do curso disse, olha, tu vai dar aula no MPU para o cargo de técnico e analista. Então, o que eu fiz? Eu planejei as aulas. Eu peguei as provas passadas, eu analisei o conteúdo, eu montei a apostila. Depois que eu fiz tudo isso, onde eu estava e onde eu quero chegar com cada um de vocês, aí eu organizei o material. Quantas aulas eu vou precisar para dar administração de materiais? Quantas aulas serão necessárias para administração geral? Quantas aulas serão necessárias para arquivologia? Mas eu também não conhecia vocês. Eu só fui conhecê-los há 4 semanas, 3 semanas atrás. Que é a terceira etapa. Posso apagar aqui?